Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais. Muito bem, então agora vamos apresentar um exemplo de equação diferencial de ordem 1, a qual pode ser escrita em termos, pode ser reestruturada, tal como essa expressão aqui, de modo que ela poderá ser dita, ser classificada como uma equação diferencial de ordem 1 do tipo linear. Então, disponibilizando espaço, Perdão. Então aqui, melhor posicionando o quadro, aqui nós temos como exemplo, vamos utilizar o exemplo apresentado pelo ilustríssimo, por sua excelência, o eminente cientista, professor de destacada atuação como pesquisador, como professor Kleber Dão Machado, em um dos seus livros, mais especificamente um de seus livros, um excelentíssimo livro, destaca-se, aqui ressalte-se, sobre equações diferenciais, onde nós temos o seguinte exemplo: x elevado a 2, derivada de y em relação a x, mais x elevado a 4 menos 2x mais 1 multiplicado por y igual a 1 dividido por x. Ressaltando que o nosso modesto, básico e introdutório curso sobre equações diferenciais faz uso de diversos livros, entre eles os livros publicados, de autoria do professor Kleber Dão Machado. Também faço aqui registro da coleção de livros, dos inúmeros livros também de autoria do professor José Maria Filar do Bassalo, inclusive a coleção associada à coleção do professor de autoria do professor José Maria Filar do Bassalo, a saber, volume 1, 2 e 3 impresso, e o volume 4 ainda em sob formato PDF, sobre física matemática, uma coleção que inclusive foi oportunamente apresentada aqui no contexto, ou sob o contexto da nossa playlist intitulada Referências Científicas, playlist esta disponibilizada no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Lá nós apresentamos a coleção de física matemática, de autoria do professor José Maria Filar do Bassalo. Entre outros livros, como Eugênio Butkov, Arfken, entre outros livros, Guidoriz, entre outros livros que são utilizados para a elaboração destas notas de aulas para a composição dos nossos introdutórios e modestos cursos. Muito bem. Então, esta equação diferencial, aqui expressa, ela pode ser reescrita, reestruturada da seguinte forma. Então, aqui nós podemos dividir por x elevado a 2 em ambos os lados da igualdade, de modo que nós temos derivada de y em relação a x, e aqui x elevado a 2 dividido por x elevado a 2, mais x elevado a 4 menos 2x mais 1, dividido por x elevado a 2, aqui y, e 1 dividido por x, e aqui 1 dividido por x elevado a 2. De modo que nós temos derivada de y em relação a x, mais x elevado a 4 menos 2x mais 1, dividido por x elevado a 2, multiplicado por y, isso é igual a 1 dividido por x elevado a 3, de modo que ainda podemos reescrever assim, derivada de y em relação a x, mais x elevado a 2 menos 2 dividido por x, mais 1 dividido por x elevado a 2, aqui multiplicado por y, 1 dividido por x elevado a 3, de modo que podemos fazer aqui a seguinte organização.
considerar que a função p de x é igual a x elevado a 2 menos 2 dividido por x mais 1 dividido por x elevado a 2, e a função q de x como 1 dividido por x elevado a 3, de modo que podemos reescrever assim: derivada de y em relação a x mais p de x multiplicado por y igual a q de x. Mais uma vez, p de x é x elevado a 2 menos 2x mais 1 dividido por x elevado a 2. Aqui expoente 2. E aqui nós temos q de x como 1 dividido por x elevado a 3. Ótimo, então nós provamos sim que esta equação diferencial é uma equação diferencial de ordem 1 e do tipo linear. Por qual motivo ela é considerada equação diferencial de ordem 1 do tipo linear? Pois ela pode ser reescrita dessa forma, onde p de x é x elevado a 2 menos 2 dividido por x mais 1 dividido por x elevado a 2, e q de x é aqui definido como 1 dividido por x elevado a 3. Então, agradecemos a atenção de todos vós, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.